Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Bora trocar uma ideia sobre o que foi essa estreia de Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira. Então já peço para você dar um like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e dê aquela força jogando esse e demais vídeos para ajudar quem está começando. Olha, de verdade, eu não esperava grandes coisas. Até falei no vídeo da prévia, né? Que esperava da seleção para esses dois jogos. Eu disse que assim, não esperava grande futebol, eu esperava ver um pouco do início das ideias, quem sabe um pouco mais de organização defensiva. Então assim, eu já não estava com grandes expectativas, até porque não é um jogo fácil. O Equador tem uma boa seleção, faz uma ótima eliminatória, e é um time bem competitivo, formado pelo BKSS, especialmente do ponto de vista defensivo. Mas eu vou te dizer que assim, eu já não esperava um grande jogo, mas eu não esperava que fosse tão ruim também. Pelo amor de Deus, foram 90 minutos que eu senti que perdi na minha vida. Porque que partida triste. Assim, não teve nada. Não teve quase nada o jogo inteiro. Para você ter noção, foram 10 finalizações no jogo inteiro. Isso mesmo, não foi num tempo só. Foram 90 minutos, 10 chutes. Um chute a cada pelo menos 9 ou 10 minutos, mais ou menos. Ou seja, muito a pouco. E dessas 10 foram 7 do Equador, somente 3 do Brasil. E das 7 do Equador, somente uma de dentro da área. Outras foram chutes de fora da área. Então, assim, um jogo muito monótono de duas seleções com muito problema, que não conseguiram ter competência ofensiva para furar boas defesas. E aí eu entro para mim, no grande elogio, desse principal ponto positivo dessa estreia do Carlo Ancelotti, que foi um Brasil mais sólido defensivamente. Há algum tempo a gente já não via, porque tanto na era de Diniz quanto na era Dorival, o que mais se via era uma seleção defensivamente totalmente frágil, totalmente aberta, espaçada, um convite para o adversário aproveitar e explorar muito isso. O meio-campo aberto e também sem jogadores também que compensassem isso, sendo bons marcadores, entrar na área livre, a linha de defesa totalmente exposta. Uma verdadeira bagunça quando o Brasil tinha que se defender tanto com o Diniz quanto com o Dorival. E nesse primeiro jogo com o Ancelotti a gente já viu um time mais organizado. 4-1-4-1, Casemiro no meio das duas linhas, menos espaço, time mais compacto defensivamente, mesmo quando subia para subir, não ficava uma linha de defesa lá atrás e meio e ataque subindo, não. Subia de maneira mais compacta, subia na linha em alguns momentos, em linha mais alta, principalmente no primeiro tempo. Uma vantagem você ter zagueiros mais velozes, como Marquinhos e Alexandre, é isso, você poder jogar talvez mais alto. Quando o Equador conseguia sair e passar na primeira pressão, o Brasil também conseguiu se defender com organização, jogando mais atrás. O ponto de vista defensivo, assim, um pouco negativo, foi o lado direito da defesa. O Wanderson, especialmente no primeiro tempo, não fez um bom jogo. Sofreu ali na marcação naquele setor. Mas já foi um Brasil bem mais organizado, que conseguiu proteger a área muito bem. Tanto que o Equador só finalizou uma vez de dentro da área em direção ao gol do Alisson. E o Alisson, assim, teve aquela saída estalafada lá no primeiro tempo, mas de resto, pouquíssimo mexido também. Chutes de fora do Equador, nenhum que levou muito perigo ao gol do Brasil. Então, bom ver isso, né? Bom ver o Brasil voltando a ter um pouco mais de solidez defensiva, o que está passando longe, né, nesse ciclo desde a saída do Tite. Falando um pouco mais individualmente do ponto de vista, né, defensivo, partidaça do zagueiro Alexandre. Que estreia na seleção brasileira, que estreia. Muito firme nos duelos, muito firme nas bolas aéreas, protegendo a área. Na série de bola também foi bem com a bola no pé. Ótima partida, o Marquinhos também foi bem, mas destaque para ele, principalmente por ser estreia. Quem sabe pudesse se sentir nervoso, mas sim, ele jogou como se estivesse na seleção brasileira há uns 10 anos. Realmente uma ótima partida, uma grata surpresa. O Alexandre fez uma partida na lateral esquerda segura, defensivamente não comprometeu. Depois eu falo do ponto de vista dele do ataque. Tem que destacar o Casemiro, que ter a presença dele ali no meio dá mais proteção mesmo. Mesmo que ele não esteja mais no auge, ainda assim, a capacidade de marcação dele é superior, por exemplo, para o Guimarães e Gerson. E do ponto de vista defensivo, ele fez uma ótima partida, foi bastante seguro no combate, protegendo ali a entrada da área. E assim, um time mais compacto, né? Jogadores de lado voltando mais, seja o Estevão, o Vinícius Júnior, um time cedendo menos espaços. E isso é bom. Nesse início de trabalho, que eu espero pela nessa data FIFA,
Era o que o Ancelotti conseguisse fazer esse time ser um pouco mais seguro defensivamente e de fato conseguiu. Tudo bem que assim, o Equador não tem um grande ataque. O grande problema dessa seleção é equatoriana. A defesa é muito boa, a linha de saga, que jogou uma maior qualidade, tem um jogador de qualidade no meio, especialmente o Moisés Caicedo, mas o ataque é um ponto fraco. Já não é de hoje, já era assim no ciclo anterior e nesse continua sendo isso. Mas mesmo assim, o Brasil, no que coube a ele, se comportou bem defensivamente. Agora, com a bola nos pés, foi só como fosse uma continuação dos problemas de outros trabalhos, uma seleção muito espaçada, falta de aproximação, muitos erros técnicos também, e falta de mais coragem em alguns momentos, e de personalidade. É uma crítica, algo que me irrita nessa seleção, como é um elenco sem personalidade mesmo. Principalmente alguns jogadores são bem a cara disso. A parte de vista ofensiva, que eu não, demora mais a ser desenvolvido, já não tinha grandes esperanças. E você pegou um Equador, que é um time que defensivamente é muito bem organizado pelo BK7. O Ancelotti me deu um pouco de azar, porque esses dois primeiros jogos dele, Equador e Paraguai, que para mim são os dois times que nessas eliminatórias estão melhor se defendendo, são melhor organizados defensivamente pelos seus treinadores, e são bons testes também nesse sentido. O trio de zaga do Equador jogou uma barbaridade, Ngapié, o Pátio e o Ordonez, especialmente na marcação do Vinícius Júnior. E no primeiro jogo em Curitiba também o trio de zaga já tinha jogado muito bem, só que no lugar dele chegou o Félix Torres, agora foi o Ordonez, e também jogaram muito bem. E o Brasil muito espaçado, ainda com esse velho problema que também tinha na época do Dorival, a falta de aproximação, porque a gente tinha o Alexandre jogando um pouco mais atrás, né, mais na base da jogada, o Vinícius Júnior jogando mais aberto, o Estevam em alguns momentos revezando esse posicionamento mais aberto com o Wanderson, com um pouco mais de liberdade, mas assim, também falta um pouco mais de qualidade em alguns momentos. A gente viu o Vinícius Júnior, para mim, melhor do que outras atuações dele, mas ainda abaixo do que se espera e sofrendo pela falta de mais companhia, né? Porque nos momentos que ele pegava a bola não tinha ninguém. Ele tentava ir para cima de um, dois jogadores, acabava não conseguindo passar e morria o ataque. Acho que em alguns momentos ele exagera também, até pela falta de uma aproximação, isso. E talvez querer demais, querer mostrar muito serviço, querer, né, rebater as críticas pelas atuações ruins dele na seleção e acelera demais o jogo e ao invés de um momento dar um pouco mais de calma. Que é também um problema dessa seleção brasileira, já era assim com o Dorival, com o Diniz e continua nesse jogo, que é só sabem acelerar o jogo. Você não tem jogadores, especialmente no meio campo, que consigam acalmar um pouco a bola, valorizar mais a posse, rodar o jogo com qualidade. Não, é pegar a bola e bola para frente para correria. É correria, correria e correria. Esse vai ser um grande problema para o Ancelotti resolver, principalmente pensando em Copa, que é a falta de capacidade desse time de ter um pouco mais de controle, um pouco mais de calma com a bola nos pés. É muita aceleração, é muita correria e acaba ficando toda hora de se bate e volta. A bola vai para ataque e daqui a pouco ela já volta para ter que marcar. E aí tem que falar de alguns nomes individuais que foram abaixos. O Wanderson não fez um bom jogo, defensivamente não foi bom, e no ataque também pouco apareceu. O Alexandro, se defensivamente não comprometeu, na hora que o time precisou atacar, ele também nem se apareceu. Né? O Brasil sentiu falta no lateral que subisse um pouco mais, desse mais opção, especialmente para o Vinícius Júnior não ficar tão sozinho. O Casemiro foi muito bem defensivamente, mas com a bola no pé não foi uma boa atuação assim dele. E claro, Bruno Guimarães e Gerson também deixaram bastante a desejar. Mais uma vez, especialmente o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães, assim, cara, eu tô esperando uma boa atuação dele já faz tempo. Já faz muito tempo. É uma grande decepção para mim, porque eu esperava que nesse ciclo pós-2022 ele fosse um dos líderes técnicos desse time, pela bola que ele joga no futebol inglês, mas assim, na seleção ele é uma completa decepção. Já faz algum tempo que não se justifica, do ponto de vista das atuações dele na seleção, essa titularidade incontestável. Mais um jogo completamente apagado, falta mesmo de personalidade. Quando eu falo que o Brasil acelera muito o jogo, isso passa bem por ele, porque ele não tem calma, ele já pega a bola e já quer acelerar o jogo, e muitas vezes de maneira errada e precipitada. Outro jogo muito ruim dele, o Gerson também não foi bem no primeiro tempo. Aquela bola para ele ter chutado no gol é já um defeito dele mesmo. Também outro que não fez um bom jogo, e esse meio campo é o grande problema dessa seleção. Né? Porque na lateral, assim, ainda tem algumas peças ok, não enche os olhos, mas ok. Agora, tudo bem que na lateral direita talvez a melhor opção seja o Militão sem joelhos, mas é outras questões.
Agora, o meio-campo é uma situação mais problemática, não só pela qualidade, mas pela característica dos jogadores. Falta um meio-campista que controle mais o jogo, que bote o pé na bola, que acalme, que seja com essa carência mais de organizador, e o Brasil não tem. O Bruno Guimarães não consegue ser jogador, o Gerson também não é esse jogador, e agora está a tentativa do Andrei Santos, ganhando minutos, boa temporada que fez no futebol francês, mas esse é de fato um problema da seleção. A falta de mais qualidade, falta de mais calma de jogadores de meio de campo que consigam organizar melhor o jogo. E aquilo, o Estevão não fez um bom primeiro tempo, está jogando em alguns momentos muito isolado. E o Richarlison também, assim, eu não justificava muito a convocação dele, mas se entendia para ser um jogador de confiança do Ancelotti, a partida dele foi muito ruim. Não vem no bom momento da carreira. E, assim, tecnicamente muitos erros. Tem aquela jogada de Vinícius não consegue finalmente ganhar a defesa do Equador e ele fura bizonhamente. Então, assim, foi uma partida bem complicada dele, mesmo depois que entrou. Também já pegou o Brasil já meio bagunçado também. É uma situação meio complicada. O Ancelotti, a parte ofensiva vai ser que ele vai ter mais trabalho. Defensivamente, a gente já viu uma seleção um pouco mais organizada, e isso é bom. Agora, essa parte ofensiva, essa vai requerer mais trabalho, porque não é só opções, opções táticas ou individuais. Falta mais personalidade para esse time, e é complicado. E você vai ter um jogo contra o Paraguai em casa, onde você vai precisar vai ter mais a bola, porque o Paraguai não vai fazer questão de buscar dar mais a posse como o Equador fez. Não, o jogo do Paraguai vai ser jogar em transição, vai ser jogar fechadinho na defesa, que é o que vem fazendo e vem fazendo muito bem. Tanto que o Paraguai passou o Brasil já nas eliminatórias. Isso que começou mal as eliminatórias. O Paraguai, no momento que eu estou gravando esse vídeo, é o terceiro colocado com 24 pontos, mesma pontuação do Equador, que é o segundo. Um trabalho fantástico do Gustavo Alfaro por lá. E vai ser um teste bem chato para o Brasil, para esse começo do Ancelotti. Que você vai ter que pegar um time que se defende muito bem, que vai se jogar fechado e tentar criar contra isso, contra uma seleção que vem tendo muito problema ofensivo, vem sendo muito burocrática, coletivamente e individualmente. Mas eu quero saber de você, deixe nos comentários se você concorda ou discorda com alguma coisa que eu falei, e também as suas opiniões sobre essa estreia do Ancelotti, o que foi esse 0x0 entre Equador e Brasil. Não esqueça de dar like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força ativando esses demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo por você que viu até o fim, tchau, tchau e até a próxima.